Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira. Estamos aqui finalizando mais uma semana, compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para que você receba e seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal, tá bom? Mas eu quero também que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, compartilhe nos grupos que você participa, envia para pelo menos umas 10 pessoas no privado, convidando essas pessoas para estar ouvindo a palavra do Senhor nesta manhã. O nosso objetivo é realmente levar a palavra de Deus, abençoar as pessoas com a mensagem da palavra de Deus, tá bom? Muito bem, então vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos para o texto de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, que nos diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os homens dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino, dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desse tempo em diante, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Bom, veja que Jesus ele começa perguntando aos discípulos o que as pessoas diziam a respeito dele, né? O que as pessoas diziam sobre quem ele era. Então, eles naturalmente responderam. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. E aí agora Jesus direciona a pergunta para eles: E vocês, quem dizem que eu sou? Jesus, por certo, ele queria perceber ali o nível de entendimento que os discípulos já haviam tido acerca de quem ele era. É sempre importante aferir o conhecimento, né? Jesus estava caminhando com aqueles homens, discipulando aqueles homens, e Jesus naturalmente queria saber até que ponto eles já haviam compreendido que ele era o Messias. Jesus então pergunta para eles: E para vocês, quem eu sou? E aí Pedro então responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz: Olha, bem-aventurado é você, mas não foi você,
Não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. E aqui a gente compreende algumas verdades importantes. Primeiro, é preciso saber quem é Jesus para nós. Quem é Jesus para você? Quero perguntar para você nessa manhã, responda aí no seu coração, quem é Jesus para você? Se alguém perguntasse hoje para você, quem é Jesus para você, qual seria a sua resposta? Imagine então se Jesus perguntasse para você, quem eu sou para você? Qual seria a sua resposta? E isso não é sobre ter uma resposta pronta. Não é sobre ter uma resposta intelectualmente preparada, cognitivamente na ponta da língua. É sobre saber de fato quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Mas isso não deve ser simplesmente uma declaração da boca para fora. Precisa ser uma verdade no nosso coração. Nós precisamos estar convictos de que, de fato, Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Essa é a primeira coisa, a primeira lição, saber quem é Jesus. A segunda coisa que a gente percebe é que a compreensão de quem é Jesus, ela é uma ação de Deus sobre a nossa vida. Não é pela intelectualidade humana, não é pela cognição humana que a gente entende quem é Jesus. Veja que Jesus diz para Pedro o seguinte, olha, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. É a ação de Deus. Jesus diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu quem te convenço, não é você quem me convence. É o Espírito Santo que nos convence, que nos faz ver quem somos diante de Deus e quem Jesus é de fato para nós. Quem de fato Jesus é. É uma ação de Deus que nos faz compreender essa verdade. Em João capítulo 8, versículo de Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E mais adiante ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, Paulo era um homem extremamente religioso, mas não conhecia ainda a Cristo como Filho de Deus, como Messias enviado pelo Senhor. E então Deus se revelou a ele por meio de Jesus. E ele conheceu a verdade e compreendeu a verdade, reconhecendo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E aí a gente percebe que não é sobre ter uma religião, é sobre conhecer o Deus que está acima de toda e qualquer religião. É preciso conhecer a verdade do Evangelho. É preciso saber realmente quem é Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O próprio Jesus afirma diante de Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a revelação máxima do amor de Deus para conosco. Jesus é a expressão exata do amor de Deus para conosco. Jesus é a manifestação e a materialização do amor de Deus por nós. E aí, há um detalhe interessante, eu quero abrir um parêntese aqui, nos versículos 18 e 19, Jesus diz assim, também eu lhe digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Algumas pessoas olham para esse texto e acham que Jesus estava se referindo a Pedro, que sobre Pedro Jesus edificaria a igreja. Mas veja, o que Jesus na verdade está dizendo é que sobre aquela declaração a sua igreja seria edificada. E há um detalhe também aqui interessante, Jesus fala, a minha igreja, sobre esta pedra, que pedra? Sobre esta declaração de que Jesus é o Filho do Deus vivo, a igreja de Cristo seria edificada. Então, a gente entende que a verdadeira igreja é aquela que é edificada sobre esta verdade, que Cristo é o Filho do Deus vivo. A verdadeira igreja, ela está edificada sobre esta base, sobre esta pedra, sobre este fundamento, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E aí, a gente continua o texto e a gente percebe que Jesus pede aos discípulos que não dissessem nada a ninguém de que ele era o Cristo e tal. E aí, Jesus começa então a mostrar para os seus discípulos que seria necessário que ele morresse para que ele pudesse ressuscitar. Ele passaria por aquele sofrimento, né? Ele iria para Jerusalém, sofreria muitas coisas nas mãos dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E aí o texto diz, no versículo 22, que então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Nós precisamos ter muito cuidado sobre quem dirige as nossas palavras e sobre quem dirige as nossas ações. Veja que num primeiro momento nós vemos que Deus revelou a Pedro sobre quem era Jesus e Pedro, tomado por essa consciência e por essa compreensão, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas agora, no versículo 22, a gente vê o mesmo Pedro sendo tomado, sendo usado por Satanás para tentar impedir Jesus de cumprir a sua missão. Então, é preciso ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas se acham autossuficientes, se acham fortes demais, se acham inatingíveis e começam a brincar com algumas coisas. Nós não podemos brincar com coisa séria. Nós não podemos tratar de qualquer maneira aquilo que não vem de Deus. Precisamos ter cuidado com aquilo que entra na nossa mente e controla os nossos pensamentos e influencia as nossas ações. O mesmo Pedro, que disse que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, agora estava se permitindo usar por Satanás para tentar impedir Jesus de cumprir o seu propósito. Então não é o fato de você estar numa igreja, não é o fato de você dizer que serve a Deus que lhe dê motivos para relaxar, para baixar a guarda. Não. Nós temos que estar atentos e alertas, revestidos com a armadura de Deus, para que possamos resistir e permanecer firmes diante do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, refletindo a palavra e a presença do Senhor em nossas vidas. Portanto, queridos, que nós possamos nessa manhã estar refletindo sobre quem é Jesus para nós. O que nós temos feito para tornar esse Jesus conhecido? E principalmente, o que nós temos feito para agradar a esse Jesus que morreu na cruz por nós, para que nós tivéssemos vida. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé e firme os nossos passos nessa pedra, nesse fundamento. Jesus é o Filho do Deus vivo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que estamos aqui finalizando, compartilhando a Tua palavra, por cada pessoa que conseguimos alcançar essa semana. Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada pessoa, que cada uma dessas vidas que foram alcançadas tenham sido alimentadas e fortalecidas pela Tua palavra. Pai, eu quero também apresentar ao Senhor aquelas pessoas que nesse momento se encontram enfermas,
ou se encontram enlutadas, ou se encontram tristes e abatidas. Tem misericórdia, Pai. Estende a tua mão sobre cada uma dessas pessoas. Abençoa, Pai, aqueles que estão ou estarão viajando. Que a bênção e a proteção do Senhor esteja sobre cada um. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobretudo a bênção da salvação. Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, e se Deus permitir, na segunda-feira, 6:30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Deus abençoe e até lá, se Deus quiser.